Olá, dando hoje prosseguimento no nosso tema de treinamento de habilidades no bloco Nascimento, vamos falar um pouco sobre a consulta pediátrica, centrando o nosso objetivo na entrevista, na parte inicial da consulta, que é a anamnese pediátrica. A atenção à saúde da criança tem passado por uma grande mudança nas últimas décadas com a melhoria das qualidades de vida na população. Então, a gente passou do século XX, onde a gente tinha uma medicina centrada no atendimento à doença, uma medicina curativa, mais na ação diagnóstico e tratamento, com a melhoria da qualidade de vida, das condições sanitárias, a vacinação em massa, a diminuição da pobreza, da desnutrição. Nós passamos agora para a pediatria do século XXI, uma especialidade centrada na prevenção e promoção de saúde. O nosso pilar é a puericultura, ou seja, o acompanhamento da criança no seu crescimento e desenvolvimento pleno, tentando para isso falar sobre orientação alimentar, acompanhando o crescimento e desenvolvimento, dando maior atenção aos aspectos psicossociais em saúde, promovendo ações educativas em saúde. A consulta pediátrica, ela tem algumas particularidades em relação a uma consulta clínica de adulto, principalmente porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então, nós temos aí vários tipos de pacientes com vários graus de dependência e com entendimento e nível cognitivo e aquisição de linguagem que ainda não permite que a criança expresse de forma adequada os seus problemas de saúde. Nós vamos precisar muito do interlocutor, e esse interlocutor geralmente é o cuidador na nossa sociedade, principalmente a mãe, se ainda é a mãe a principal cuidadora, mas pode ser uma avó, pode ser o pai, pode ser uma tia, pode ser uma babá. E ainda deve ser lembrado que o paciente não necessariamente vai colaborar durante o exame. Então, a criança pode ficar irritada, pode ficar impaciente no exame, pode chorar, pode relutar. E isso, para isso, são necessários desenvolvimentos de habilidades específicas para o atendimento das crianças nas unidades básicas de saúde. Então, eu estou listando aqui três habilidades clínicas essenciais para o atendimento de uma criança. Habilidade de comunicação, tanto comunicação verbal quanto não verbal, empatia, saber ser lúdico, entreter a criança, uma relação que é sempre triangulada entre o médico, o paciente, o familiar, o cuidador, e a capacidade de lidar com situações adversas para a realização do exame. A criança chora, a criança reluta, e muitas vezes é necessário ter paciência e aguardar o melhor momento. Assim como na consulta clínica padrão, a consulta pediátrica também, ela tem as etapas didaticamente divididas entre a entrevista, a anamnese, exame físico, que é o exame objetivo, a fazer a formulação de hipóteses diagnósticas ou listas de problemas e as condutas ou planos terapêuticos que vão ser propostos para esse paciente, seja tratamento medicamentoso, seja orientações sobre modificações de estilo de vida, sobre a vacinação, sobre a alimentação e assim por diante. Então, a anamnese é a primeira fase da consulta. A anamnese é uma palavra de origem grega que significa recordação. Vamos aqui trazer através de questionamento, é um processo de atitude ativa do médico condutor, de buscar as informações através de uma entrevista realizada de uma forma adequada. Sempre lembrar que no início a primeira ponto da anamnese é a identificação, e na identificação a gente vai buscar os dados do paciente o mais completo possível, listando nome, idade, raça, data de nascimento, e também o acompanhante e qual o grau de parentesco ou a sua relação com essa criança. Só para lembrar que os dados de identificação eles não servem apenas para uma questão administrativa ou de guarda do prontuário, mas alguns fatores como a idade vão afetar as orientações que nós vamos fazer, principalmente aqui
Igual na ilustração, a gente está falando sobre a prevenção de acidente, a prevalência de doenças que são comuns em raças e também sobre o contexto socioeconômico, que é o contexto maior onde a criança está inserida. O primeiro passo é registrar a queixa principal, o motivo da consulta. A gente sempre coloca nas palavras do próprio paciente ou interlocutor, colocando entre aspas, por exemplo, dor de barriga, dor de cabeça. Não precisa traduzir para um termo técnico. Lembrando que sempre para iniciar a entrevista, a gente utiliza perguntas abertas ou gatilhos facilitadores que possam levar a pessoa a uma narrativa mais ampla sobre o que levou a preocupação sobre aquele sintoma especificamente. Durante a coleta da história da maneira atual, o sintoma que estamos investigando, ele deve ser detalhado da forma mais completa possível, tentando falar sobre cronologia, sobre quantidade, fatores atenuantes e agravantes, tratamentos empíricos instituídos, a repercussão sobre a atividade diária, se é um motivo recorrente de consulta, se houve contato com pessoas doentes e a própria interpretação do cuidador sobre o sintoma. Lembrando que alguns sintomas eles podem ser queixas que não são factíveis como uma doença física, mas sim uma alteração fisiológica, por exemplo, constipação intestinal, é, que é muito comum em crianças e às vezes tem a ver com hábitos da própria criança ao se alimentar, né? Então, durante a história, se você coleta o maior número de detalhes, você consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Aqui só lembrando que o que adquirimos, o que nós estamos investigando durante a entrevista são sintomas e durante o exame físico a gente busca sinais. Podemos também perguntar durante a entrevista sobre alguns sinais visíveis, por exemplo, alteração de cor de pele, por exemplo. A segunda parte, ainda na agenda médica, vamos para a anamnese especial, revisão de sintomas. Ou seja, há algum outro problema além do que veio para que a gente possa fazer uma consulta completa. Nessa, a gente vai fazer perguntas fechadas sobre alguns sintomas mais comuns em cada um dos aparelhos. Lembrar, gente, de perguntas facilitadoras para introduzir as questões mais pertinentes de faixa etária, né? Como nutrição, hábito intestinal e urinário, o padrão de sono, o padrão de comportamento, a agressividade, a forma como a criança lida com frustração, birra, adaptação e rendimento na escola, comportamentos de risco, não é? Se ela é atenta aos riscos de acidente, né? Na anamnese especial, então, nós vamos fazer perguntas fechadas e perguntas diretas sobre os principais sintomas em cada aparelho. Por exemplo, a gente colocou aqui no respiratório sobre tosse, cheiro, cansaço. Então, sempre pergunte diretamente: a criança tosse, ela chia, ela tem dificuldade para respirar, quando faz o exercício físico, ela fica cansada, ela tem tosse após correr, após sorrir, e através dessas perguntas você vai adquirir um conhecimento mais geral sobre a saúde da criança ou outras comorbidades. História pregressa, história pessoal. A gente vai falar da concepção ao dia da consulta. Então, a gente vai saber, nos lactentes, a gente fala muito da história do nascimento. À medida que a criança nasce, a gente ainda pergunta isso, mas faz isso de uma forma mais rápida. A história gestacional do parto e do período neonatal é sempre importante, principalmente na criança menor, nos lactentes, que tem maior número de informações sobre como foi a gestação, se foi uma gestação planejada, se houve doença materna, se a criança nasceu bem, qual foi a via de parto, se ela está se amamentando aos 6, se houve dificuldades
de amamentação e lembrar sempre de cobrar os exames de triagem, que hoje já fazemos o teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, coraçãozinho e linguinha. E como se a criança já passou aí daí para o período no Natal, já é um lactente, uma criança maior, lembrar como foi o primeiro mês de vida para saber como foi a adaptação no primeiro momento. O histórico alimentar, a gente vai da alimentação pregressa atual, então sempre pegar a história do aleitamento, processo de desmame, recordatório alimentar sempre das últimas 24 horas, no máximo em 48 horas, as pessoas não vão lembrar de detalhes de muitos dias, então tentar falar assim, qual que é um dia típico? É o dia de ontem. Geralmente, criança segue muito rotina, então podem perguntar muito sobre o que que ela comeu ontem, o que que ela comeu hoje, volume, os horários, o tipo de alimento, se foi sólido, se é fruta, se é a comida igual a de casa, se ela ainda come sopinha, né? Os hábitos alimentares da família. Tem famílias, por exemplo, que não jantam. Se não jantam, aí a criança provavelmente não vai adquirir o mesmo hábito. A criança tem o ato de se alimentar é um ato social e a criança tende a seguir o hábito alimentar familiar. Se ela já está na escola, você tem acesso à merenda escolar e qual que é a aceitação dela para a merenda escolar. Lembrar de buscar a história de imunizações, verificar no registro, o registro na caderneta da criança, sempre que houver atraso, encaminhar para que seja realizado as vacinas. Questionar sobre possíveis reações adversas já ocorridas, né? Porque dependendo disso, a criança pode precisar de uma vacinação. A criança é um ser em desenvolvimento, então faz parte da anamnese a, o estabelecimento dos marcos de desenvolvimento. Lembrar, então, de sempre utilizar uma ferramenta que possa servir de acompanhamento em comparação com a média do que é normal, para poder fazer os devidos encaminhamentos em casos de não atingir marcos ou de alterações no padrão de comportamento, no padrão de rendimento escolar, no rendimento no sono, no relacionamento, nos conflituosos na família, no ambiente geral. Então, é muito importante que isso também faça parte da coleta de dados durante a anamnese com a criança. A história pessoal pregressa, nós vamos saber sobre o crescimento, isso a gente vê os registros no gráfico, se ela cresceu bem, se ela foi baixo peso, se ela teve tendência à obesidade, medicamentos que ela usa, banhos de sol, se ela já teve alguma doença mais importante, se ela tem necessidade de tomar medicamentos de controle, por exemplo, a criança tem cheiro ou asma, se ela faz uso de bombinhas, né? Na história pessoal pregressa, a gente sempre pergunta sobre internações, cirurgias, se ela já teve acidentes, alergias, alergia medicamentosa principalmente, e tratamentos que ela já realizou mais importantes que a família vai lembrar. Na história familiar, lembrar de idade, dos pais, profissão, escolaridade, se os pais são vivos, avós vivos, se tem irmãos, outros familiares próximos, história de consanguinidade, doenças que são familiares, se tem presença de diabetes, pressão alta, síndromes, né? Uso de drogas, fumo e álcool na família, isso é sempre importante. Os fatores de risco sociais também. A história social visa o estabelecimento, então, de um contexto maior, contexto sobre o quanto de renda aproximada aquela família possui, quanto são os dependentes, as famílias que são mais vulneráveis, e isso não, às vezes não se consegue no primeiro contato. É necessário que se faça contato em várias consultas, inclusive utilizando equipe multi, assistente social, os agentes comunitários de saúde, para chegar a um conhecimento mais amplo sobre o contexto social da criança. O exame físico da criança segue, deve ser feito logo após a anamnese, deve incluir a antropometria, porque faz
parte do diagnóstico nutricional da criança e deve ter sempre em mente que a criança pode não colaborar e pode ser preciso conter e ter muito cuidado com a possibilidade de acontecer algum acidente da criança cair da maca. Então, sempre muito cuidado na realização do exame físico na consulta da criança. Uma vez escolhida a história e tendo feito o exame físico, teremos então um grupo de informações que nos levarão ao diagnóstico dessa criança e a montagem de um plano de cuidados. Esse plano de cuidados é individual e é centrado na realidade daquele paciente. Deve ser explicado passo a passo e pactuado com a família e sempre que possível que a criança tiver condições para isso, ela deve ser informada e incluída nas decisões a serem tomadas sobre seu estilo de vida. Espero que tenha sido esclarecedora a aula e que vocês isso possa instrumentá-los na prática ambulatorial que farão com os atendimentos de crianças nos ambulatórios periféricos.